amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica falando. Vou dar uma olhadinha hoje com vocês aqui no edital da prova do Cefet 2023 para tirar aí algumas dúvidas que os meus alunos têm, né, sobre o concurso em geral e principalmente sobre a parte de matemática. Então, se você vai fazer Cefet ou qualquer outro colégio técnico, fica aqui que eu vou desvendar alguns mistérios desse edital com vocês. Aqui sobre o concurso para o cursos técnicos, né, integrados. Ok? O que é curso técnico integrado? É você fazer, por exemplo, de manhã o seu ensino médio, lá, escola normal, e à tarde você faz o curso técnico, ou vice-versa, né? Então, nessa modalidade, o que acontece? Não importa qual série você esteja. Se você fizer essa prova e passar e quiser estudar lá, você tem que voltar para o primeiro ano do ensino médio, tá? Mesmo que você tenha feito esse ano, o primeiro ano, você volta no início do primeiro ano, entendeu? Lá não tem como você começar de onde você está. Você começa sempre do primeiro ano, porque você faz o ensino médio completo no Cefet. Então, a duração, obviamente, é de 3 anos mais o estágio, e você tem que ter concluído, né, o ensino fundamental até a data de assumir lá o seu cargo. As inscrições, elas vão do dia 8 de agosto, certo? Até 15 de setembro. E o valor da taxa vai ser R$ 80, beleza? Então, fique esperto aí nas datas, né? Não vai perder vencimento, nem gerar o boleto de forma errada, nem nada disso, ok? Sobre direito à isenção da taxa, né? Quem tem direito? Quem estudou todo o ensino fundamental completo, do primeiro até o último ano, né? Em escola pública ou pessoas que foram bolsistas 100% em escolas particulares. Ter renda familiar per capita igual ou inferior ao salário mínimo e meio, considerando os 3 meses anteriores ao mês de abertura do período de inscrição do processo seletivo. Ou seja, você soma todos os salários de todas as pessoas que trabalham na sua casa e divide pelo número de pessoas que moram lá, né? Se der inferior ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa, aí você tem, entre aspas, o direito, é claro, é um dos pré-requisitos, são várias coisas, você tem que ter todas elas para poder pedir sua isenção, né? O que você tem que ficar atento é o seguinte, que o prazo para pedir a isenção é diferente do prazo da inscrição geral, tá? É do dia 8 até o dia 30 de agosto. E aí, o que acontece? Você tem que olhar aqui nesse anexo 4, vou dar uma olhadinha rápida com vocês, quais são os documentos necessários para você fazer esse pedido. E aí, é o seguinte, caso o seu pedido seja deferido, ou seja, eles aceitem o seu pedido de isenção, você não tem que fazer mais nada, ó, não sendo necessário nenhum outro procedimento relativo ao pagamento. Então, você vai estar automaticamente já inscrito, né? Agora, caso você não seja aceito, né? Aqui está escrito, ó, se não for deferido, o candidato que tiver o seu pedido indeferido, ou seja, você pediu a isenção, mas eles não aceitaram. O que você tem que fazer? Para validar a inscrição, você deverá providenciar esse pagamento do boleto até o dia 16 de setembro. Ou seja, não aceitou, você vai chorar e fazer o quê? Se você quiser, de fato, concorrer, você vai ter que ir lá e pagar o boleto, tá? Eu vi pessoas que pediram a taxa de isenção e não olharam mais, ficaram lá dormindo, não olharam mais. Aí o que aconteceu? Isso foi até no Colune, se não me engano, alguns alunos meus. O vestibular não aceitou, eles não conseguiram, só que eles não correram atrás de pagar, ou seja, eles perderam aí a oportunidade de fazer o negócio, né, porque não prestaram atenção na resposta, né, se foi aceita ou não essa isenção. Então, se você pede isenção de taxa, você tem que ficar cabreiro, tem que ficar olhando, né? Você tem que ficar esperto, porque se eles não aceitaram, você vai lá e paga, né? Dá um jeito, não sei, mas assim, porque senão você acaba perdendo o vestibular, entendeu? Então, cuidado. Então, se esse for seu caso, né, se você deseja pedir isenção de taxa de inscrição, você vai vir aqui, ó, e vai ler o anexo 4 com calma para poder fazer seu pedido, ver se você realmente tem direito, se você tem os documentos, o que você tem que providenciar para poder fazer isso, certo? Uma outra coisa que os alunos têm muita dúvida é sobre o documento. Olha aqui, ó, o documento de identidade a ser apresentado no dia da prova não poderá ter foto infantil. Caso contrário, o candidato será submetido aos procedimentos de identificação especial no dia do exame, como informado ao longo da seção 10 deste edital, e de modo específico do item 10.6 e seus subitens. Então, você quer um conselho?
Não deixe isso atrapalhar o seu vestibular. Olha só, nós estamos em julho. Você vai lá, se você tem carteira de identidade infantil ainda, né? Vai lá e dá um jeito de renovar a sua carteira de identidade, né? São nos UAIs aí, não é isso? Aqui em Minas Gerais, por aqui, pelo menos em Betim, é no UAI, em Belo Horizonte também é. Então, você digita aí no Google como fazer segunda via da identidade e procura resolver essa situação da sua identidade para que você não tenha que passar por situações constrangedoras no dia da prova, porque isso vai deixar você nervoso e vai atrapalhar seu desempenho, obviamente. Dúvida frequente que eu vejo os alunos terem: qual é a modalidade que eu me encaixo? Olha só, se você está aí se preparando para estudar no Cefet de forma integral, ou seja, fazer um ensino médio e um ensino técnico lá, você vai fazer a modalidade de técnico integrado. Ok? Agora, se você estuda numa escola, por exemplo, alguns alunos falam assim, eu já estou no segundo ano, eu vou ter que repetir? Se você fizer técnico integrado, não importa em que ano você esteja, você vai começar lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, suponhamos, você já está no segundo ano, não quer repetir o primeiro e o segundo, enfim, não, aí vai do que você acha certo ou não. Eu, particularmente, eu acho que se você tiver que repetir o primeiro ano, vale muito a pena. Tá? Primeiro ano, com toda certeza, eu indico que todo mundo repita se for para passar no Cefet, porque eu me arrependi de não ter feito isso, tá? Agora, se você tiver que repetir o primeiro e o segundo, talvez te dê uma desanimada, porque aí são 2 anos, né? Então, o que você pode fazer? Você pode tentar o técnico concomitante. O que é isso? É para alunos que estão fazendo ensino médio em outra escola e vão fazer um ensino técnico lá no Cefet. Você pode fazer isso. Então, você vai tentar para concomitante. Já existe uma outra modalidade também que chama subsequente, que é para alunos que já concluíram o ensino médio. Ou seja, você vai lá e vai fazer apenas um ensino técnico. Você já formou o ensino médio, vai fazer só um ensino técnico, né? Então, você é subsequente, beleza? Como eu falei, eu acho sim que vale a pena repetir o primeiro ano, caso você não conseguiu passar de primeira no Cefet, tá? Eu vou deixar linkado aqui a minha história pessoal e por que eu acho que vale muito a pena repetir primeiro ano. Tá? 1 ano só não faz muita diferença na vida de ninguém. Agora, 2 anos, aí depende do que você acha. Se você estiver disposto, eu particularmente, eu não conheço muita gente que repete 2 anos, não. Agora, 1 ano é muito comum as pessoas repetirem, tá bom? No dia da prova, você vai estar portando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta e com corpo transparente, certo? A prova do Cefet não tem redação, tá bom? É só uma prova de múltipla escolha com 20 questões de português e 20 questões de matemática nesse ano. E o livro que vocês deverão ler, né, a obra, é Capitães de Areia, beleza? Esse livro aí já está aqui no edital já tem algum tempo, eles liberaram antes do edital até. Bem, assim como o ano passado, a prova vai ser somente, né, português e matemática, certo? E vão ser 2 frentes, né? Que é essa parte 1 aí, digamos, que é uma matemática, pelo que a gente subentende, uma coisa mais simples, né? São 10 questões. E aqui uma matemática um pouco mais pedreira também, são mais 10 questões, ok? Voltando a falar sobre essa questão do seu documento de identidade, não aceita, tá? Cópia, mesmo que seja autenticado em cartório, foto do documento, que às vezes você esqueceu, você pede alguém para tirar foto, eles não aceitam. Certidão de nascimento, não aceitam, porque tem que ser documento oficial com foto, né? CPF, título, certificado de reservista, nada disso, tá, gente? Você tem que chegar lá única e exclusivamente com a sua identidade ou alguma carteira de trabalho, né? Alguma coisa nesse sentido. Como eu sempre falo com os alunos, gente, o edital é uma coisa muito simples, entre aspas, né? Claro que a gente tem que dar uma lida no edital, principalmente na parte do conteúdo. Mas o edital do Cefet, ele não muda muita coisa, você tem que ficar esperto. A data da inscrição, né? Se você for pedir isenção, você tem que ficar muito mais esperto ainda. Saber essas questões de identidade, que você tem que estar com a sua identidade relativamente atualizada. E, é claro, gente, todo concurso público que você vai prestar, você não pode ficar fazendo algazarra lá no dia. Você não pode levar calculadora, você não pode ficar de boné, entre outras coisas. Para mim, isso é coisa tão óbvia que a gente não precisa nem perder saliva, nem tempo de vida falando isso aqui. Porque vocês já sabem que não pode chegar lá e desrespeitar as pessoas, etc. e tal. Você vai chegar lá, apresentar seu documento, assinar, sentar na sua cadeira, pegar seu gabarito, sua prova, você vai preencher
o seu gabarito com a bolinha, né? Você colore toda ela, porque a leitura, é uma máquina que lê, não é uma pessoa. Então tem que estar preenchido corretamente. Qualquer rasura, você perde a questão. Existe uma única alternativa para cada questão. Então você colore a bolinha ali, pronto, acabou. Certo? E faz a sua prova de boa, entrega, depois vai embora. Caso você for ao banheiro, claro, eles vão te instruir, você não pode ficar saindo da sala sem autorização, coisas que são muito óbvias, né? Então, já que isso é óbvio, eu nem vou ficar rendendo muito assunto, eu vou chegar aqui com vocês agora, vou falar de matemática, que é o que nos importa, não é mesmo, amiguinhos? Um detalhe, essa prova do Cefet, ela vai ser para todas essas cidades, né? Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo, Varginha, etc. Então, todos os campos que estão aqui no edital, eles vão ser a mesma prova, ok? Agora vamos falar, então, do nosso conteúdo de matemática. Como eu sempre falo para vocês, o edital, ele é muito amplo. Não dá para você estudar para a prova competitivamente, falando em edital. Não existe isso. O edital simplesmente está te falando assim, cai tudo do ensino fundamental. Todas as matérias podem cair do ensino fundamental. Vou dar uma lida com vocês, depois eu vou explicar como, de fato, você vai estudar. Porque isso aqui é genérico, é generalista, não vale muita coisa olhar no edital, certo? A única coisa que o edital, é lógico que é bom você olhar no edital só para olhar, mas isso aqui não vai servir de base para você estudar, né? O que pode acontecer é, caso eles não tenham colocado alguma coisa e você quiser contestar, né, que aquela matéria não está dentro do edital, aí talvez sirva de alguma coisa isso. Agora, para estudar de forma competitiva, não é lendo edital do Cefet que você vai se conseguir aí olhar, não, tá? Daqui a pouco vamos falar melhor. Mas vamos lá, ó. Você tem que saber resolver problemas que envolvam números naturais, operações, divisores, primos, divisibilidade, reta numérica, opostos, simétricos, você tem que entender tudo disso, né? Operações com frações, com dízimas, com radicais, entre outros, né? Já essa segunda banda aqui, ó, problemas que envolvam analogias, noções de união, interseção, conjuntos, diagramas de Venn, aquele tipo de coisa, né? Aquelas bolinhas e tudo e tal. Fatoração, simplificação de expressões, aqui a parte de álgebra, cálculo algébrico, produtos notáveis, etc. Compreender e utilizar medidas de comprimento, sistema internacional, área, volume, litros, ângulos, saber trabalhar com o tempo, passar de horas para minuto, de minuto para segundo, graus também em minutos, em segundos, também costuma cair, pode ser que caia, né? Está englobado aqui nesse tópico. Reconhecer e identificar função como relação de dependência entre duas variáveis, o domínio contra domínio, imagens zeros, que são as raízes, né? Valores máximos, que é o vértice, e mínimos, intervalos de crescimento e decrescimento, representação numérica, algébrica e gráfica no contexto matemático, como identificação do vértice da função quadrática e análise de relações funcionais, entre outros. Ou seja, função vai cair, pode ser que caia. Saber resolver problemas envolvendo equações de primeiro e de segundo grau. Interpretar os problemas, função do primeiro grau, inequação aqui no caso, modelar problemas com equações de uma incógnita, certo? Comparar, ordenar e manipular frações, saber quando uma fração é maior do que a outra, divisão, razão e proporção, regra de 3, né? Tudo isso está envolvido aqui nesse contexto. Aqui, ó, proporcionalidade direta ou inversa, que são as regras de 3, né, simples ou composta, sentença algébrica, expressar relações entre elas, entre outras, teorema de Tales, né, cálculo de densidade e de velocidade e de densidade demográfica. Porcentagem, claro, né, gente? Se tem uma coisa que não tem como não cair em prova, é porcentagem, não existe. Isso, regra de 3 e porcentagem, está envolvido em quase tudo, né? Então, claro que você tem que saber problemas de juros simples e compostos. Aqui eu já vou te falar, compostos. O edital está falando que cai juros compostos. Pode ser que caia? Pode ser que caia. Nunca caiu, nunca, em todos esses anos, nessa indústria vital. Porque aí os alunos correm, nossa, vê a palavra juros compostos, a única palavra que o aluno lê no edital é essa, juros compostos. Milhões de coisas que realmente caem e que ele precisa focar como função de segundo grau, saber tudo sobre o assunto, destrinchar tudo sobre função de segundo grau, aí o aluno está preocupado com juros compostos. É por isso que eu falo, cuidado com o edital, você tem que saber ler o edital.
Problemas de retas paralelas e perpendiculares, né, cortadas por transversais, classificar os ângulos, por exemplo, reto, raso, agudo, obtuso, alterno interno, alterno externo, a gente tem que saber reconhecer condições necessárias para que as figuras sejam semelhantes, semelhança de triângulo ou de quadriláteros ou de outras coisas aí, né? Reconhecer representações de figuras obtidas por simetria, translação. Isso aconteceu ano passado, né, naquelas questões das cartas do baralho, entre outras. Aqui está falando sobre essa questão de desenho, vistas, plantas, objetos em perspectiva, né? É tipo assim, eu te dou esse desenho aqui, isso aqui visto de frente, e aí lá ele quer que você veja o negócio de cima, que vai ser um círculo. Então, esse tipo de visão tridimensional, né? Cálculo de volume ou capacidade de solos como prismas ou cilindros retos, né? É uma coisa que cai, não tanto assim, essa geometria sólida, ela cai, mas não é tanto assim, porque os alunos morrem de medo disso aqui, não cai tanto, tá? Mas também não é difícil, é fácil relativamente, né? Cálculo de áreas de triângulo, entre outras coisas, problemas cotidianos como ladrilhamento, resolver problemas utilizando relações métricas no triângulo retângulo, TEL de Pitt, claro, né, gente, TEL de Pitt, saber que diagonal de quadrado é L raiz de 2, ou de triângulo, retângulo isósceles na hipotenusa. Então, é isso aqui que cai de fato e você tem que saber como cai, né? Só o nome é muito vago. Reconhecer propriedades gerais de quadriláteros, tá. Identificar polígonos regulares, as propriedades, N-2 é 180, aquelas fórmulas, problemas que envolvem medida de área, de perímetro, relações arcos e ângulos de circunferência, isso aqui também o Cefet gosta muito, porque o Cefet ama geometria, né? Então, eles gostam muito disso. Tem uma circunferência, o ângulo central ele gera qual o tamanho de arco, se o ângulo é inscrito, etc. e tal. Coisas sobre circunferência, né? Área, perímetro de circunferência, os ângulos, etc. Relações métricas na circunferência, medida do comprimento, foi o que eu acabei de falar, né? Interpretar valores de medida de tendência central, a parte estatística média, moda, mediana, saber isso. Analisar e resolver situações, problemas relacionados ao conjunto de dados, gráficos, né? De coluna, gráfico de pizza, essas coisas, fluxograma, hierarquia dos funcionários de uma empresa, etc. Bem a parte de estatística, né? Situações que envolvam princípio aditivo e multiplicativo. Probleminhas, né, gente, que ele quer dizer aqui. Espaço amostral, a parte estatística de novo aqui, certo? Então, já que já foi falado o que vai cair, que é simplesmente qualquer coisa do ensino fundamental pode cair, né? Então, como que a gente estuda de maneira mais estratégica? Bem, a forma estratégica de estudar para provas, especialmente provas que já têm digamos assim, já tem uma... Ai, gente, como é que é a palavra? Uma tradição, né? Que é uma prova tradicional do Cefet. Desde que os faraós estavam construindo as pirâmides, já tem prova do Cefet. Então, todo ano acontece a prova, né? A menos que aconteça uma eventualidade no planeta, a prova do Cefet está aí e ela tem uma tendência, né? E aí, como que a gente estuda, então? A gente estuda avaliando as provas antigas que a gente tem em mãos, tá? Só que os alunos, eles são, assim, muito genéricos ao estudar por prova antiga. Eles pegam a prova do ano anterior, geralmente, ou do outro ano e do outro ano, umas 3 provas. E tenta fazer aquelas provas, né? E acha que isso é suficiente. Olha, isso não é suficiente, tá? Quando a gente vai estudar por questões, a gente precisa de estudar por centenas e centenas de questões para a gente poder ver pegadinha, para a gente treinar tempo de prova, porque as provas, em geral, elas têm 3 minutos e pouco para ser resolvidas, questões, né? Então, é muito pouco tempo, você tem que estar familiarizado com textos matemáticos, com pegadinhas, com rapidez mesmo, fluidez de cálculo e fluidez de raciocínio lógico, né? Então, por isso, a gente tem que estudar por muitas provas, mas, mais do que estudar por provas, a gente tem que estudar por questões separadas por assunto, tá? Quando você pega uma prova, ela vai estar misturada assuntos de trigonometria, com gráfico, com estatística, com coisas assim aleatórias, né? E aí você não consegue focar em toda a bagagem que aquele determinado assunto cobra na prova. Por exemplo, função de segundo grau. Você está fazendo a questão de segundo grau do ano passado, um exemplo que caiu na prova, aí lá está
cobrando a concavidade da parábola. Isso é uma das coisas que se cobra sob função de segundo grau. Né? Em geral, eles cobram o A, pode cobrar o B, o C, pode cobrar o delta, se tem uma, duas ou nenhuma raiz, né? O vértice, problemas envolvendo função de segundo grau, o gráfico de uma função de segundo grau cruzando com o de uma primeiro grau, um gráfico de função de segundo grau com um triângulo no meio. Então, assim, você precisa estudar mais o assunto do que só pegar uma questão aleatória e fazer ela, certo? Então, pensando nessa estratégia de estudo, eu fiz o meu curso Matemática para Colégios Técnicos, que vocês sabem, e ele é simplesmente isso. Eu peguei todas as provas do Cefet, olha só, todas, que tem no site, né, de 2005 até 2022. Todas do Coltec também, porque isso é importante, tá, amigos? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente olha as demais provas parecidas, né, daquele contexto ali, porque tem uma tendência também que eles olham e tal. E do Colune também, que é um colégio técnico que tem lá na Universidade de Viçosa, tá? O pessoal aqui de Belo Horizonte, região, não conhece muito, mas o Colune está aí. Então, eu analisei friamente e calculisticamente, né, o que de fato cai, as maiores tendências de cair, as maiores probabilidades, o que nunca deixa de cair, né, e trouxe para vocês isso tudo separadinho por assunto no meu curso, ok? Esse curso ele é R$ 297, você pode dividir até em 12 vezes no cartão de crédito, né, ou pagar no boleto, enfim, você escolhe a sua forma de pagamento. É na plataforma Hotmart, ou seja, é seguro. Inclusive, se você não quiser, você pode cancelar o curso e ter o seu dinheiro todo de volta, isso aí não é problema. Isso porque os cursos, eles dão uma garantia de 7 dias, né, online, então você pode comprar e se você ver que não era o que você achava, você cancela a compra e pronto, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o estudo desse curso. Eu fiz tudo separado, tá vendo aqui, ó, regras de 3. Então aqui, regras de 3, questões só do Cefet, tudo separadinho. Aí aqui, ó, em questões, você vai abrir aqui, tem um PowerPoint, certo? E aí vai estar lá as questões. Esse aqui é de triângulo, mas é só um hipotético que eu peguei aqui, certo? Aí vai estar lá todas as questões, tudo separado, ó, escrito o ano, certo? E o determinado assunto, né, para você ver. E eu dou algumas sugestões, tá vendo? Para vocês assistirem alguns vídeos e tal, algumas coisas que tem a ver com aquela determinada questão para você integralizar mais o seu conhecimento. Então, por exemplo, você está lá no PowerPoint e teve dúvida na questão de 2005, número 28. Você vem aqui e vai ver como é que resolve essa questão. É simples assim, tá? Você pode ver aqui, alterar a velocidade do vídeo, né? Você pode aumentar, ó, ficar em tela cheia. Você pode passar para a próxima questão aqui no cantinho, tem um botãozinho de passar, e assim vai. Aí você acabou regra de 3 do Cefet, você vai lá e vai dar uma olhada nas regras de 3 do Coltec. Acabou do Coltec, vai para a regra de 3 do Colune, tá vendo aqui, ó? E aí estão todas as questões das provas, tudo separadinha pelos assuntos, né? E eu faço conexões com elas dentro. Eu falo, olha, essa questão, tá vendo? Foi de 2013, caiu uma parecida em 2009. E aí você vai vendo que as provas, elas repetem as questões. Ou seja, estudar para colégios técnicos é basicamente entender como é que eles cobram determinados assuntos, né? Como que as questões vão ser elaboradas, o que eles vão querer saber de você sobre aquele assunto. Porque não é simples como a escola, por exemplo, a função de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Não é isso que vai cair na prova. São questões integradas em mais conteúdos matemáticos, igual eu falei com você, função de segundo grau, junto com a de primeiro grau, com um triângulo no meio. Tem questões que são assim, né? Então, eles te pedem, numa questão só, vários tópicos. Por quê? Porque, gente, são 20 questões só que eles querem avaliar se você é um bom ou não aluno, se você tem ou não alicerce suficiente para estudar lá, né? Porque lá é pedreiro, então eles já selecionam os melhores alunos, porque senão a pessoa também não aguenta nem sair de lá, né? Então é isso. O bom desse curso é que ele é totalmente resolvido por vídeo. São quase 600 questões, né, de 44 provas do Cefet, do Coltec e do Colune. Então, mesmo que você vai fazer só um desses vestibulares, tá? É importante que você assista as questões dos outros para você ver, para se testar também, né? E para aprender. Lembre-se que agora, gente, você está aprendendo a resolver questões, tá? Eu sempre resolvo tudo pensando na estratégia mais rápida, porque no dia que você for fazer a prova, você precisa fazer em tempo hábil. Eu não posso trazer para vocês um vídeo de uma resolução aqui, né?
ficar te ensinando a resolver do jeito mais difícil, sendo que no dia da prova você tem que resolver em 3 minutos. Então, tudo é estrategicamente pensado para você fazer bem e fazer certo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, se você quiser, eu vou deixar o link aqui, tá? É para você entrar, eu dou dicas, eu mando exercícios, a gente vai conversando lá nesse grupo, eu mando materiais. Eu também vou deixar aqui o link do curso, né, caso você tenha interesse em adquirir. Se você quiser que seus pais entrem em contato comigo para saber maiores informações, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu sempre deixo o meu telefone aqui em cima no cantinho. Então, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo as dúvidas de vocês, ajudo no que for necessário aí. Eu também dou aulas particulares, caso você queira. E eu também tenho intenção de fazer um grupo VIP, que foi um grupo similar, né, ao que eu fiz ano passado, tá? Eu fiz ano passado só para o Cefet, mas esse ano eu tenho interesse em fazer aí uma coisa mais, um pouco mais de tempo para vocês poderem estudar melhor para essas provas, sim, eu tenho essa intenção. Então, para você ficar sabendo, né, ficar por dentro, você vai me seguir também no Instagram e vai deixar o sino de notificações ativado, porque quando eu tiver essa informação, eu vou, né, divulgar aqui e lá no Insta. Então, a maneira de você ficar sabendo aí para poder participar, gente, releva, porque vocês sabem que eu fiz cirurgia ortognática, né? E assim, a minha dicção tá um terror. Mas, para vocês ficarem sabendo, ficarem por dentro, vocês me sigam aí nas demais redes sociais e deixem o sino de notificações ativado, né? Pra vocês saberem, enfim, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Muita gente me pergunta assim, ai, professora, você acha que dá tempo? Gente, claro que dá tempo. Ano passado, quem tá lá no grupo, tem muita gente lá no grupo que passou no ano passado, né? Eu comecei a fazer o grupo VIP com 1 mês de antecedência para a prova, só que foi um estudo estratégico, é estratégia de guerra, é parar de ter aquele pensamento escolar. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo, tá? Tapas na cara com carinho, para você sair da mentalidade de escola. Concurso não é escola, entendeu? Vestibular não é escola, não é a mesma, não tem nada a ver com coisa que você aprendeu na escola, é diferente. Então, você tem que sair desse modus operandi escolar e começar que ó, agora você é adulto, você vai estudar igual um adulto, entendeu? Saia da infantilidade da escola e venha estudar do jeito correto, que é o jeito que agrega, que vai adicionar aí na sua vida de fato para você poder passar nesse processo seletivo. Então é isso, vejo vocês no grupo, nas aulas, no curso, enfim. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, beleza? Boa sorte, amiguinhos!